Fala pessoal, eu sou Eduardo e sejam bem-vindos à nossa terceira aula de introdução a CFD utilizando a ferramenta OpenFOAM. Estamos iniciando agora o nosso segundo módulo e dessa vez a gente vai introduzir você ao software OpenFOAM. Então, o tema desse módulo é justamente apresentar essa ferramenta para você, ter um primeiro contato com essa ferramenta, e o objetivo principal dele é descrever algumas funcionalidades do software OpenFOAM, eh, como elas são utilizadas para solucionar problemas de fluidodinâmica e problemas de mecânica do contínuo, como elas são organizadas as suas bibliotecas, os seus diretórios, como é que você organiza uma pasta de um caso para simular um determinado problema. O resultado esperado é familiarizar você com esse software através de uma simulação de um caso simples que a gente vai ver na próxima aula, simulando um primeiro caso tutorial chamado de Cavity. Então, para começar, OpenFOAM ele vem da sigla Open Field Operation and Manipulation. Ele é considerado uma toolbox, ou seja, um conjunto de bibliotecas baseados em C++, para manipulação e operação de campos tensoriais, e ele foi idealizado justamente para resolver problemas do mecânico do contínuo. Ele é um software livre, e licenciado sob a licença do GNU, como a gente comentou na nossa aula de introdução a Linux. Ele é disponibilizado justamente com um código-fonte para que você possa modificá-lo, você possa alterá-lo, customizá-lo da forma que você quiser, caso você precise. A distribuição oficial ela já conta com um conjunto extenso de solvers. Quando a gente dizer solvers, para quem nunca teve contato com esse termo, diga-se que são os solucionadores, são as metodologias que vão ser utilizadas para resolver uma determinada física. Então, ele tem um conjunto de solvers para resolução de diversos problemas físicos, modelados por equações diferenciais parciais, ou seja, que envolvem a mecânica do contínuo, que transportam propriedades, e eles são totalmente comparáveis aos principais softwares disponíveis no mercado. Eles conseguem ser comparados em eficiência, acurácia, tempo de simulação, consistência. Ele está para a par ali. E a gente vai ver mais algumas vantagens do porquê utilizar um software livre para o nosso desenvolvimento, para um determinado trabalho específico. O software ele está em desenvolvimento ativo, e ele conta com uma comunidade de desenvolvedores. Você, inclusive, quando você tiver uma experiência, se ambientado muito bem com a ferramenta, você pode ser colaborador dela, você pode contribuir com a comunidade para desenvolver novas metodologias que, de repente, aumentam a acurácia de uma determinada simulação, de um determinado caso numérico específico, e daí por diante. Eh, o OpenFOAM, ele além de ser muito amplo, utilizado no meio acadêmico, ele já é implementado em centros de pesquisa, em empresas, para casos reais, como por exemplo a Shell, a Siemens, a Volkswagen, também a própria Petrobras, onde a gente desenvolve projetos de consultoria. As nossas soluções são com certeza muito bem validadas, inclusive com softwares comerciais, e são soluções, a começar como baratas, porque a gente já começa não pagando a licença dos softwares como se fosse um software comercial. A gente vai falar disso para frente. Eh, o OpenFOAM, por que ele é a superação das limitações do software comercial? Para começar, o software comercial, ele é considerado, ele precisa ser, para ele ser amplamente divulgado, para ele ser amplamente utilizado, em diversas áreas, diversas aplicações, ele precisa ter solucionadores genéricos, né, ele precisa ser bem genérico para atingir essa gama de soluções, de físicas. Enquanto que um software, no caso do OpenFOAM, um software livre, você pode customizar uma determinada solução para que
aquilo seja, eh, mais consistente com a física que você está trabalhando. Então, por exemplo, no caso da Wiki, a gente tem projetos que utilizamos, desenvolvimento de, escoamento, em meios porosos, né. E então, como é algo específico e em reservatório de petróleo, a gente utiliza o OpenFOAM e customiza os solvers baseados nos solvers já utilizados pelo próprio OpenFOAM, para garantir que a gente vai ter uma solução, talvez com menor tempo computacional, por conta de simplificações que a gente pode usar, por conta de, eventualmente, artifícios numéricos que a gente pode utilizar para melhor implementar para aquela solução específica. Além disso, o OpenFOAM, ele tem, por exemplo, a vantagem significativa de computação paralela, massiva mesmo. Então você pode, por exemplo, existem softwares, comerciais que eles dão essa limitação de que você não pode, por exemplo, utilizar o processamento, você não pode simular um determinado caso, em um cluster, que seria um computador com diversos núcleos de processamento, né. Enquanto que no OpenFOAM, eh você tem essa oportunidade de utilizar, computação paralela para ainda assim, aumentar ou seja, melhor, diminuir o tempo computacional da tua simulação, mas ter um melhor aproveitamento, né. Então como eu tinha dito, ele também não tem limitação de customização, você pode muito bem, ter soluções específicas. Bom, o OpenFOAM atualmente ele possui versões paralelas às essas que eu vou mencionar, mas as 3 principais são essas. Primeiro, vem a OpenFOAM, que é uma marca registrada da The OpenFOAM Foundation. Geralmente, elas são quando você vê versões, assim, do escrito do tipo OpenFOAM 4, OpenFOAM 5, que só tem um único dígito, você já vai, automaticamente, identificar que ela é um OpenFOAM que vem da .org ou da OpenFOAM, Foundation, né. E existe a OpenFOAM, dita Plus, que ela é mantida pela OpenCFD, que é elaborado pela ESI Group. E geralmente ela sempre vem com, pra você identificar que esse OpenFOAM é da ESI Group, ela vem com um V1812, por exemplo. Ela coloca o V de versão, o ano e o mês associado. E qual a diferença, por exemplo, entre a The OpenFOAM Foundation e a ESI Group? Assim, as diferenças são pequenas, tá, a nível de usuário iniciante. Hã, a The OpenFOAM Foundation, ela segue um protocolo, de desenvolvimento, hã, diferente da ESI Group. Por exemplo, para você ser colaborador desse OpenFOAM, você precisa ter um registro, eh específico, para você seguir uma determinada, eh prática, boas práticas para você se tornar um colaborador da The OpenFOAM Foundation. Uma vantagem também é que todos os bugs relatados, qualquer tipo de, modificação que precisa ser feita, no OpenFOAM, da OpenFOAM Foundation, ela é disponível para qualquer um de forma pública, você inclusive pode lá relatar algum problema, em um determinado caso específico, enquanto que, por exemplo, a OpenFOAM, pela ESI Group, ela ela também segue um protocolo de programação, só que para você ser colaborador, eh, é um pouco mais livre para você ter esse acesso, mas, por exemplo, para você relatar bugs e qualquer coisa associada a esse tipo também, aí você precisa ter um login na página deles. Mais uma diferença é que a OpenFOAM da Foundation, ela ela não existem datas definidas para o lançamento. Atualmente está na versão OpenFOAM 8, né, enquanto que a
a OpenFOAM da ESI Group já deve ter lançado a 2106. E aí é isso que eu queria comentar, que a da ESI Group, ela tem datas definidas para o lançamento, e geralmente elas lançam a cada 6 meses. Então, por isso que vem, por exemplo, V1812, ou então V1906, que aí quer dizer que ele teve o lançamento em 2019 e no mês de junho. E existe uma terceira opção também, que é a OpenFOAM Extend Project, ou, ou simplesmente FOAM Extend. O FOAM Extend ele é mais utilizado, ele tem uma ampla gama de solvers. É, é, há pessoas que dizem que eles tentam obter eficiências melhores, acurácias e consistências melhores do que os OpenFOAMs anteriores. No entanto, ele é bem mais utilizado para um OpenFOAM mais acadêmico, para desenvolvimento mesmo. É, por exemplo, soluções numéricas novas geralmente vão estar implementadas na FOAM Extend. A FOAM Extend também ela é bem forte na área de fluido estrutura. Tem bastante solvers relacionados à mecânica dos sólidos ali também, tá? Basicamente, essas são as diferenças entre uma e outra, mas podem ter algumas mais específicas. Quanto à infraestrutura do OpenFOAM, né? Apesar deles terem se ramificado, eles ainda possuem essas mesmas características como padrão. A primeira é o método de volumes finitos clássico, né? E colocalizado das variáveis ele tem suporte a malhas não estruturadas. A acurácia dele é fixa em segunda ordem, né? No espaço e tempo. Isso é por ser do método de volumes finitos mesmo. Suporte a malhas poliédricas, uma vantagem grande. Suporte a malhas móveis, refinamento adaptativo e malhas overset. Malhas móveis para quando você, um exemplo básico, você tem uma mangueira num determinado domínio e você quer movimentar essa mangueira. São simulações complexas de fazer, principalmente por conta de você ter que fazer essa movimentação de malha. Refinamento adaptativo, um exemplo prático disso. Quando você está trabalhando com escoamento multifásico, você você está trabalhando com escoamento multifásico e você precisa fazer um refino maior na interface entre as fases desse escoamento, né? E aí, como essas interfaces vão estar constantemente sendo movimentadas, né? O refino ele precisa ser aplicado na área de interface em que está localizada naquele determinado instante. E malhas overset também pode ser utilizado para malhas móveis também, mas é quando você tem, por exemplo, uma malha em interseção com outra malha, né? Ela é bastante utilizada também para fazer métodos de movimento. Há também suporte a métodos de acompanhamento de partículas lagrangianas, então soluções de escoamentos particulados também tem é possível. Método de áreas finitas, que na verdade é simplesmente volumes finitos 2D, né? Ele é massivamente paralelizado, ou seja, você pode processar, você pode simular um caso com diversos núcleos de processamento. Os testes de escalabilidade em supercomputadores já foram feitos, como a IBM Blue Gene, em clusters do SEMPES. Library Blaze Implemented é a facilidade para a reutilização do código. O que seria isso, basicamente? É você ter por exemplo, uma determinada biblioteca de turbulência, tá? E aí, supondo que você está querendo desenvolver um novo método de turbulência para um caso específico, você pode pegar lá, baseado num outro caso de turbulência, e modificar um pouquinho as linhas de código dele ali, e considerar ele uma nova biblioteca e você adicionar ela ao OpenFOAM.
E com isso, com muita facilidade, você já vai ter disponível um novo método de turbulência para as tuas simulações daqui para frente. Isso também vale para os solvers. Aí é o que eles chamam de equation mimicking, que é basicamente você, por exemplo, você quer desenvolver um novo solver específico por um caso que você queira. Você vai pegar um solver mais parecido com o que você eh, tem, que você tá para desenvolver, e você vai se basear nele. Você vai pegar as mesmas linhas de código, você só vai fazer pequenas modificações e adicionando um novo solver. E aí, sim, você tem ah, um solver com uma facilidade de implementação muito grande. E aí é justamente isso que a gente vai comentar aqui. Ah, por exemplo, a gente tem essa equação de energia cinética turbulenta. E aí, existe no OpenFOAM você consegue com bastante bem visível você identificar em que lugar está sendo resolvida o teu sistema linear. E aí então, por exemplo, essa equação aqui, se você pegar o solver dessa equação, você vai conseguir ver bem nitidamente em um determinado arquivo do solver, a gente vai mostrar isso, que aqui você consegue ver bem destacado que aqui está sendo desenvolvido, está o termo temporal, o termo advectivo, o termo laplaciano. Aqui, por exemplo, a única coisa que você vai ver de diferente seria o termo φ ao invés do termo de U, né? Mas aí a gente vai ver isso mais para frente, porque que é utilizado um φ, ou seja, um fluxo, um termo de fluxo ao invés de velocidade. Você consegue ver claramente a similaridade. Agora, por que utilizar o OpenFOAM, né? Bom, de tudo isso que eu mencionei já, é só reforçar, né? A arquitetura do OpenFOAM ela é de código aberto, nenhum segredo para a modelagem. Ela tem suporte à comunidade acadêmica, científica, profissional. Que isso seria, né? Existe lá um fórum de CFD em que, cara, se você tem algum problema de CFD, você vai, por exemplo, pesquisar isso no Google e provavelmente alguém já teve esse problema e já deve ter colocado isso, já deve ter reportado isso no fórum de CFD. E aí existem diversas pessoas que ajudam essa pessoa com esse problema, e aí a gente vai identificar por que aconteceu aquele problema. E provavelmente o problema é o mesmo. Então você consegue resolver de forma até rápida esse problema por conta dessa é, ampla colaboração da comunidade em um ajudar o outro ali. O CFD ele é um CFD de baixo custo, porque ele não tem custo com licenciamento, ele é portável para qualquer plataforma. Ele é facilmente scriptável, o que significa que você consegue automatizar simulações. Eu consigo realizar, por exemplo, se eu quiser realizar 100 simulações de uma vez só, eu posso, elaborando um script, inclusive em Bash, terminal Linux, por exemplo, para fazer essa simulação. Eu posso também fazer um script para elaborar diversos gráficos para pós-processamento e por aí vai. A eficiência nela em computação paralela é muito boa mesmo. E ele trabalha em cima de ambientes para problemas com físicas complexas. Problemas reais, mesmo com você considerando, digamos assim, 95% da física daquele problema você consegue. E aí, em outros casos, até 100%. Ou seja, a simplificação do modelo vai ser muito pequena. A modelagem de físicas complexas de maneira relativamente simples, as ferramentas utilitárias de simples uso e leitura, como pós e pré-processamento, a eficiência na resolução de problemas não lineares e fortemente acoplados, a gente vai ver isso para frente também, e é uma excelente plataforma para o uso e desenvolvimento de linguagem e engenharia, porque é um excelente projeto de C++, ele foi muito bem implementado,
e é até um recurso bom para aprender C++ para quem nunca teve essa noção. Algumas aplicações do OpenFOAM, né? É, o OpenFOAM, ele foi implementado através dos chamados solvers, que são implementações dos algoritmos para soluções dos diversos modelos físicos. Então, o OpenFOAM sendo um solucionador de problemas de mecânica do contínuo, ele não soluciona apenas mecânica dos fluidos, mas sim diversos casos. Por exemplo, aqui tem alguns modelos que podem ser algumas físicas que podem ser eh, solucionadas com o OpenFOAM. Por exemplo, equações de Laplace, escoamento potencial, transporte de um escalar ou tensor, escoamentos incompressíveis e compressíveis, inclusive em regimes supersônicos, por exemplo, transferência de calor em CHT e convecção natural. Escoamento multifásico, existe um escoamento modificado tipo Euler-Euler, também o modelo também de captura de superfície e rastreamento de partículas, utilizando o método lagrangiano, modelos de turbulência, como por exemplo o RANS, o LES, inclusive o DNS, que é o mais potente, né? Combustão, modelos para combustão ali. Existem também análise de tensões e interação de fluido-estrutura, solvers de eletromagnetismo, inclusive solvers que você nunca imaginou, por exemplo, que pudesse ter no OpenFOAM, como financeiro. Foi como eu disse, ele soluciona problemas de mecânica do contínuo. Então, tudo aquilo que tem transporte de propriedades, tecnicamente, teoricamente, seria possível, mesmo que não tivesse implementado, você pode implementar um novo no OpenFOAM, né? Então, as aplicações do OpenFOAM mais utilizadas aí no meio empresarial, acadêmico, por exemplo, a interação de fluido-estrutura, com propagação de falhas em dutos, a tecnologia de fluido-estrutura também é utilizada para avaliar interações entre escoamentos marítimos e plataformas fixas ou flutuantes. Bom, o PenFOAM também é muito aplicado na área da combustão, tem solvers específicos para isso. Quanto a modelos de turbulência também, como o próprio modelo LES, né, que é um modelo que consegue captar turbulências ali em que o modelo RANS não consegue em algumas determinadas físicas. Na área de escoamentos com superfície livre também é muito aplicado na engenharia marítima, né, em transporte de navios. Turbomáquinas também. A área de multifásico também, principalmente multifásico compressível. Inclusive, o OpenFOAM ele tem casos tutoriais desse tipo de física, que é uma física bem complexa, exige bastante artifício numérico ali para resolver. Então, o OpenFOAM tem potencial para resolver esses problemas complexos. Acoplamento de métodos também, isso é bem interessante, porque você pode fazer, por exemplo, acoplamento de um escoamento que você está considerando num regime euleriano uma, com uma mecânica de movimentação de partículas, né? E você pode fazer esse modelo totalmente acoplado. Você pode. Que o software, o OpenFOAM ele é bem livre para você fazer esses acoplamentos. Você pode, por exemplo, tem uma interação fluido-estrutura e por aí vai. É bem limitado assim nesse ponto. Acoplamento entre controle de processos de CFD, como por exemplo a aplicação do sistema PID, né, para controle de temperatura de uma sala de manipulação, pela manipulação da direção da corrente no ar-condicionado, por exemplo. Aqui tem um exemplozinho de como é que o PID está aplicando aqui essa manipulação, sendo que essa área aqui é a região de entrada e saída. E você está monitorando o ponto ali, e aí você consegue ver
o gráfico de temperatura conseguindo atingir a temperatura desejada através de uma simulação. E você consegue resolver esses problemas de otimização. E aí agora com relação à organização dos diretórios do OpenFOAM. A partir de agora eu vou abrir o terminal Linux para vocês. Eventualmente eu vou abrir uma pastinha também para vocês verem como é que funciona, como é que é organizada as pastas do OpenFOAM, como é que é organizada a pasta de um caso. E aí a gente vê isso aí. Bom, pessoal, então a gente está aqui agora na área de trabalho do Linux, tá? Eu, eu gosto de apresentar essa parte de uma forma mais prática, caminhando através das pastas dentro do OpenFOAM junto com você, para que você entenda melhor o que está acontecendo ali. Eu acho que é mais fácil de a gente absorver a ideia, tá? De como funciona ali. Então, vamos começar abrindo o terminal Linux. Tudo isso que eu vou estar fazendo, que vai ser apenas acessar as pastas e tal, a gente vai poder estar fazendo isso ah, utilizando a interface, né? Você clicando ali nas pastinhas e entrando na pasta do OpenFOAM e tudo mais. Mas acho que por uma boa prática, até para estimular você, novo usuário de Linux, a, a ter uma noção melhorzinha dos comandos utilizados pelo Linux para facilitar na hora de você realizar suas simulações no OpenFOAM. Acho que é uma boa prática. Então, se você instalou o OpenFOAM corretamente, utilizando a aula anterior, você vai ver que o OpenFOAM ele vai estar com uma pastinha aqui dentro da home, tá? Aqui é o OpenFOAM. A gente dá um cd OpenFOAM, a gente vai ter esse OpenFOAM V1812, né? Esse aqui foi a parte compactada e ele descompactou, e essa pasta third party, tá? Essa parte third party, ela tem bastante a ver com a questão de utilitários do OpenFOAM, como por exemplo o ParaView para pós-processamento, tá? Mas vamos adentrar mais especificamente na pasta OpenFOAM V1812. E agora vamos dar um ls. Bom, a gente tem aqui alguns compiladores, algumas pastas, mas aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas pastas importantes aqui, tá? A começar, por exemplo, pela Applications. A Applications, se a gente entrar aqui, ela vai ter a pasta de solvers, alguns testes e alguns utilitários, tá? Para que servem os utilitários? Os utilitários geralmente estão associados a geradores de malha, tá? Pós-processamentos também, utilitários para você pós-processar. Por exemplo, eu quero monitorar uma determinada região no meu domínio e capturar os campos que tem naquela face. E aí vai ter um utilitário que vai te ajudar a pós-processar essa face que você está querendo monitorar. Agora, uma pasta importantíssima que é a de solvers, né? Então, vamos entrar na solver. Dá um ls. Bom, aí aqui tem aquelas os diversos solvers que eu comentei anteriormente, né? Os solvers de eletromagnetismo, os solvers básicos, os compressíveis, os multifásicos. Então, é dentro dessa pasta que vai ter todo esse arcabouço, esse conjunto de solucionadores para uma determinada física. Se a gente entrar rapidamente aqui na Basic, ah, ah, eu entrei aqui nessa escalar transporte FOM, tá? A gente vai sempre ver dentro de um solver, sempre vai ter o nome do solver associado com um ponto C.
Vamos abrir ele rapidamente só para ver como é que é o esquema desse solver através do comando gedit. Então ele sempre vai ter esses comentários no início, né, dando alguns detalhes sobre os solvers, falando sobre a, a licença GNU. E aí, como ele é um software baseado em C++, né, a nomenclatura dele sempre vai ser em C++. É claro que existem algumas operações que aí eles foram implementadas para facilitar a programação do OpenFOAM, mas aqui ele está, por exemplo, incluindo os pacotes de CFD, né? E aqui ele começa a fazer um looping, né? Para realizar a convergência da simulação, tá? Então aqui ele resolve um dos sistemas, né? Uma das equações de transporte, e aí ele reescreve ao final da iteração, né? Quando ele atingir a convergência, aí ele vai simplesmente finalizar com um end, dizendo que a simulação terminou, tá? Fechando aqui, vamos voltar agora para a pasta do OpenFOAM. A gente agora, outra pasta interessante dizer aqui também é a pasta de source, que é a SRC. A SRC, eu vou abrir ela na interface gráfica porque ela é um pouquinho maior e talvez seja mais fácil de explicar. Então eu vou dar um comando aqui, Nautilus. Esse Nautilus é bem prático de você utilizar ele. Se você não tem esse comando, você utiliza a última aula de como instalar, sudo apt-get, vou escrever aqui, sudo apt-get install Nautilus. Aí você utiliza esse comando, Nautilus, ponto, que é para dizer que eu quero abrir a pasta do diretório em que eu estou. Aí ele vai abrir a pasta para mim, tá bom? Então, eu diria que a pasta SRC seria a cabeça do OpenFOAM, porque aqui tem todas as bibliotecas das diversas físicas, das diversos modelos, geração de malha, solução de métodos de volumes finitos, métodos de turbulência, modelos de turbulência, tudo está aqui. Vou abrir, por exemplo, Turbulence Models, e aí ele tem solução para compressível também, o RAS, soluções, modelos de turbulência também para soluções incompressíveis também, e daí por diante, suporte ao paralelismo, então tudo vai estar dentro dessa SRC. Voltando aqui agora, uma pasta bem importante que é a Tutorials. Essa você vai utilizar bastante, por isso que eu acho que eu estou tendo que explicar o que está dentro das pastas do OpenFOAM para você entender como é que é a organização dele direitinho. Mas eu encorajo você a dar mais uma olhadinha, dar uma fuxicada para você ver realmente como é que está funcionando ali os esquemas. CD Tutorials. Eu vou dar um Nautilus também para facilitar. Bom, e aqui existem diversos tutoriais, ou seja, o que seriam os tutoriais? São os casos praticamente prontos que para cada solver associado, né? Então, por exemplo, eu quero estudar um pouquinho de caso multifásico. Então, eu vou entrar no multifásico aqui. Aqui tem diversos casos associados a cada solver. Então, supondo que um solver importante de multifásico, né, que é o método VOF, né, aí o Interfon utiliza esse método VOF, que é o segregado. Então, ele oferece também 3 tipos de caso para diferentes modelos de turbulência. Então, vamos pegar um laminar aqui.
e esse done break, que é bastante utilizado, tá? Se eu entrar nesse done break, aí eu tenho a pasta de um caso OpenFOAM. É nele que a gente vai realizar uma simulação. E aí eu simplesmente posso pegar esse caso como base, inclusive vai ser isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula para o tutorial Cavity, e, fazer umas pequenas modificaçõezinhas para brincar um pouquinho com o solver, primeira ambientação, primeiro contato, a gente vai pós-processar ele, então a gente vai se basear num caso tutorial, tá? Então aqui tem todo o modelo numérico para esse caso. Então quando você quer solucionar um caso de OpenFOAM, é muito interessante, por exemplo, um caso zero, é que você pegue um caso base desse tutorial que já está consistente, os casos tutoriais que estão ali estão consistentes numericamente, a maioria deles. Então você pode pegar um baseado nesse e apenas fazer algumas modificações que você já vai ter um caso, o determinado caso que você quer, tá? Então é muito prático, é muito bom ter essa prática de pegar um caso tutorial base para criar outro. Isso é muito legal do OpenFOAM, tá? Vou voltar aqui. Bom, eu acho que é isso que tem para explicar quanto à pasta do OpenFOAM, tá? Então eu queria encerrar a aula agora, porque na próxima eu queria entrar na pasta de um caso e eu acho melhor quando a gente pegar o caso prático, que a gente vai utilizar, vai resolver o caso Cavity, um caso bem simples, é um caso tutorial também do OpenFOAM, eu gostaria de explicar para você como funciona o input, né, os inputs para cada parâmetro numérico, cada campo associado ao caso, né? Eu gostaria de explicar mais especificamente quando a gente for fazer a simulação de fato, tá? É, então, pessoal, agradeço você pela presença da aula, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem comentar aqui no espaço disponibilizado para isso. É, Vou ficar muito feliz em responder você com qualquer suporte. E até a próxima aula. Valeu, pessoal!